A gente vai ver aqui, ó. Agora, tá vendo, ó? Na história de José. Agora, Israel amava José acima de todos os seus filhos. Ele era o seu filho da velhice e ele havia feito uma túnica ornamental para ele. Então, veja que coisa interessante, ó. Ele tinha feito para ele, ó. Vamos ver aqui, ó. Uma quitonete, tá vendo? E era uma túnica, não é? Uma túnica muito especial, tá vendo? Ó? A túnica, como é que se escreve túnica, né? Ó, ketonete. A gente tem um kaf, tem um tav, um num e tem um outro tav. E aqui, ó, era ornamentada. Então, ela era realmente uma túnica de primeira linha, não era qualquer túnica. Era uma túnica muito especial. Então, Israel, ó, vamos lá, Ve Israel, Ahavá, Et Yosef, tá vendo? Ó, Yosef, Mical, ó, mesmo nome da esposa do Davi, tá vendo? Mical, Banaive, Ki Ben Zequinim, ó, tá separado aqui, ó, Zequinim, tá vendo? Isso aqui é uma palavra só, mas o texto aqui tá separado, ó. Então, que ele era, não é? Ele era o seu filho da sua velhice, né? E assim, que ele tinha, né, feito para ele, tinha feito para ele uma vestimenta muito bonita. A gente tem que entender isso aqui porque, olha só, então a gente tem aqui nossa árvore, né? A gente sempre usa para dar aula aqui, ela está completa, tá vendo? Está com as ligações, está toda direitinha. Ó, quem quiser tirar um print para depois fazer a árvore em casa é super importante treinando, desenhando, né? Para que você possa depois botar as letras no local. Veja. Então, o texto aqui diz, veja, a gente tem que entender que a Torá, não é? Ela está falando de assuntos mais elevados e ela está falando de coisas que estão um pouco fora daquilo que a gente entende na história literal. Veja, por que o Yaakov ele amava, né, mais o Yosef do que os seus irmãos? Né? Porque o Yosef ele representava a lua, tá vendo? Então e o Jacó era o sol. Os irmãos eram os meses do ano. Eles estão aqui sempre, são as letras transversais. Essas letras transversais aqui, ó, na árvore sefirótica, começando aqui, ó, por Áries, não é? Touro do lado esquerdo. A gente tem a letra Kuf representando aqui o signo de Peixes, o Zayn aqui representando o signo de Sivan, que é Gêmeos, um Ain aqui representando Capricórnio, o Tete representando Leão, e assim sucessivamente, né? Tem todas as características aqui, ó, onde a gente representa os nossos o Tsad aqui em Aquário, e assim sucessivamente. Cada uma dessas linhas representam, né, ó, Sagitário, o Same Sagitário, o Lame de Libra, o Nun Escorpião, o Io de Virgem. Então, todos eles estão representando não o signo a gente usa porque é o que fica mais encaixado dentro da cabeça das pessoas, mas representando uma ligação dentro da árvore. O José era a lua. Então, por isso que ele é reencarnação, não é? Ele vai se reencarnar como Josué. Ó. Então, ó, o Sol e a Lua. Então, o que acontece? Quando você pega o nome Shaddai e o nome Yud Revavirê, né, que um tá de diferença para o outro, então o nome Yosef está aqui, ó. Está aqui o nome Yosef, aqui, o Israel, né? Quem amava era Israel, já não era mais Jacó, né? Então Israel. E ele amava o Yosef, ó, veja, o Yosef está aqui.
Quando ele já estava transformado, Jacó estava transformado já em Israel, não é? Ele então sabia que ele tinha esse sentimento pelo seu filho e ele amava esse filho, por isso que ele recebia uma roupa talá, tá vendo? Uma túnica talá, essa roupa que era muito bonita e que a gente chama aqui, ó, exatamente. Ó, quitonete. Yosef e o quitonete. Vejam, as letras que estão envolvidas aqui são duas letras pet, que são a representação da própria lua. Então, ó, eu tenho uma letra tete, né? Tenho a lua, tenho outra, que é a lua, né? A letra tave, perdão, gente, ó. A letra tave é a rua, lua, não rua. Tem outra letra tave que é a lua também. Eu tenho aqui um CAF. O CAF ele representa exatamente o Sol. Então, ó, o Sol ele está controlado porque ele está com um pontinho dentro. Então, veja, uma letra TAV, outra letra TAV, mais um NUM. O NUM vai representar o signo de Escorpião. Então, tem dois planetas envolvidos e uma tribo. Tá vendo? Então, essa tribo que é representada aqui na árvore sefirótica. Por isso que toda a história da Torá ela vai ser o quê? Ela vai ser uma andada da árvore sefirótica, vai ser mostrando dentro da árvore sefirótica esses caminhos que vai se formando para que Deus possa chegar até o homem. Nesse masal, não é? Esse masal, ele então é criado para o homem. Né? Então Deus já sabe que qual vai ser a história do homem, e aí ele cria esse masal. E esse masal da letra Nun é o masal do Noa, é o masal do dilúvio, é o mês de Resvã, tá vendo? Aqui a gente está falando de Yosef, então essa história aqui está falando desse momento, não é? Desse momento onde vai acontecer isso na história, e aí a gente tem essas letras envolvidas. A gematria aqui vai ser 870. Né? Uma forma de gematria, tem várias formas de gematria. Já o nome Yosef, que está aqui, ó, Yosef, ele tem gematria 156, a gematria. Eu tinha esquecido, não é 110. 110 foi o dia, o tempo que ele viveu. 156 é a gematria do nome dele. Tá vendo? Então, essa gematria aqui vai mostrar por que Yosef, que Israel, que era Yaakov, ele amava mais o José do que os irmãos. Porque é uma alusão de que ele colocava no José aquela túnica, ele tinha dado uma túnica para lá. Está lá que é o brilho da lua, é a mudança das estações. Então, ó, veja, porque o Yaakov, ele tinha essa proeminência sobre seus irmãos. Eu só consegui controlar aqui, ó. Então, veja, Yaakov ele é escrito com Yud, um Ain, então, um beit. Então, veja, se o Yosef tem gematria 156, o Yaakov ele tem gematria 170, 182. Veja, 170 com 182. Logo, se eu diminuo 182, não é? Exatamente 156
tenho aqui 182. E eu diminuo por 156, tiro do nome de Jacó o nome de Yosef. Então, eu tenho 26, tá vendo? Tenho o tetragrama sagrado. Então, é por isso, então, não é? Por isso que o José, o Yaakov, ele amava mais o José do que seu irmão, porque a diferença que eu tenho exatamente do nome deles dois é 26, que é o tetragrama sagrado. O tetragrama sagrado é o nome que está sobre o Sol. Então, eu tenho aqui no Sol Yod He Vav He. Então, veja, aqui está dizendo que o Sol, está vendo? O próprio Sol, ó, que é representado pela letra Kaf, ele colocava sobre a Lua, não é? essa força espiritual. Então, está aqui, ó, tetragrama que é 26, a gente sabe que o tetragrama é Yud Kei Vav Kei, por isso que Yosef, ele amava, o Jacó amava mais Yosef, mais do que seus irmãos. Não é? E aí, continua aqui. E quando os seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que qualquer seu irmão, os odiaram tanto que não poderiam dirigir-lhe uma palavra. Quem eram os irmãos de Yosef? Os irmãos de Yosef eram, na verdade, os meses do ano, tá vendo? Então, eles, quando viram que a lua, não é, recebia de Jacó essa vestimenta que era tão bonita, e eles não podiam ter uma vestimenta tão bonita porque eles eram um tempo, né? Eles não eram algo real, eles eram algo abstrato. Né? O tempo ele é abstrato, veja. Então, eles ficaram com muito ciúme. Eles ficaram com ciúme da luz. Isso é metafórico. Né? Também está envolvido com os nossos sentimentos. Então, eles não poderiam, né, lhe dirigir, ó, deveru, uma palavra de shalom, tá vendo? Então, não era uma palavra amigável, eles não poderiam lhe dirigir uma palavra de shalom. E vamos ver aqui. Certa vez, José teve um sonho com os seus irmãos, e eles odiaram mais, tá vendo? Olha, eles ficaram com mais raiva ainda do José, porque o José, ele tinha essa proeminência. Ele disse: ouçam esse sonho que eu tive. Lá estávamos nós amarrando os feixes do campo, quando de repente meu feixe se levantou e ficou de pé. Então seus feixes se reuniram e se curvaram diante do meu feixe. Ele continuou. Seus irmãos responderam: você quer reinar sobre nós? Você pretende governar sobre nós? E eles odiaram mais por falar seu sonho. Então, veja, os irmãos ficavam muito incomodados, porque Yosef era o mais novo, não é? Então, ele teve outro sonho e contou seus irmãos dizendo que eu tive outro sonho. Dessa vez, o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Então, vamos lá. Quem é o sol? O sol é a lua. O sol não é a lua, o sol, é o Yaakov, e a lua é o próprio Yosef. As 11 estrelas são a árvore sefirótica, não é? E também pode fazer uma alusão ali à construção dessa árvore, né? E também são os irmãos dele, porque ele teve os seus irmãos, que eram 11, e depois ele vai ter, que vão ser 11 meses, e depois ele tem 2 filhos que vão representar os 2 meses, a da 1 e a da 2. Então, veja, aqui é uma descrição desses tempos apontados pela Torá. Agora, deve-se observar que esses tempos também são internos. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou falando, né, do Sol e da Lua, eu estou falando da minha Sefirá, da minha Sefirot Tiferet e da minha Sefirot Yesod, e das 11 ligações que existem dentro da minha alma. Aí diz aqui que quando ele contou seu pai, seu irmão, pai e irmão, o seu pai o repreendeu. O que ele disse? Esse é o sonho que você teve?
devemos vir, eu e sua mãe e seus irmãos, e nos curvar diante de você? A gente vai entender isso já. Assim, seus irmãos ficaram irritados com ele e seu pai manteve um assunto em mente. Certa vez, quando seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém, Israel disse a José: seus irmãos estão pastando em Siquém. Vem tu e eu enviarei a ele você. E ele respondeu: estou pronto. O Yosef respondeu: estou pronto. E ele disse: vá com eles, vai ver como estão seus irmãos, como está o rebanho, me traga notícia. Então ele os enviou do vale de Hebrom. Quando chegou a Siquém, um homem encontrou vagando. O homem perguntou-lhe: o que você está procurando? Então diz que esse anjo aqui é o Miguel, se mal me falha a memória. Então esse homem que ele encontra aqui é o anjo Miguel. E o anjo Miguel, isso não é literal, tá, gente? É uma questão espiritual. O anjo Miguel perguntou o que você está procurando. Ele respondeu: estou procurando meu irmão. Você poderia me dizer onde eles estão? Onde eles estão pastando, né? A tradução aqui é lógico que eles não vão pastar, né? Então, veja, toda essa construção, a gente está vendo, né, uma construção do texto em português, para a gente só entender a história, para a gente explicando para vocês alguns segredos. E aí continua aqui. O homem disse: eles foram embora daqui, pois ouvi dizer, vamos adotando. E aí é aqui que tem a referência ao anjo, né? Dotan. Então, veja. E eles viram de longe, antes que ele chegasse perto dele, eles conspiraram, para matá-lo. Veja, é uma história triste, né? Eles disseram ao outro: lá vem aquele sonhador, tá vendo? Então, o sonhador estava vindo e eles estavam muito chateados porque José fazia muita fofoca deles para o seu pai. Venha, vamos matá-lo e jogá-lo em uma das covas e podemos dizer: uma besta selvagem devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Veja, se a pessoa ler esse texto aqui, leva para o literal, quer dizer, os irmãos de Yosef já não eram tzadikim, já eram pessoas ruins. Eles estavam fazendo uma coisa que é proibido pela Torá, que é tirar uma vida. Não pode de forma nenhuma. Mas aí diz que quando Rubem, quem é Rubem? Rubem vai representar o Nissan, o mês da saída do Egito. Ouviu isso, ele tentou salvá-lo dele e disse: não tiremos a vida dele. Ele falou. O Rubem continuou: não derrame sangue, lá sai aquela cova no deserto, mas não toquei vós mesmo, com a intenção de salvá-lo dele e devolvê-lo ao seu pai. A gente sabe que Israel, Yaakov, ele é a representação de Hashem a nível de Tiferet, né? Então, os nomes eles representam os planetas, mas os planetas são anjos que têm que estar com a força divina e eles representam aspectos da divindade. Internamente, não é? Nunca deve se esquecer isso para não só exteriorizar. Então, veja, ó. Aqui o Yosef estava representado. Nesse momento, a Torá dá um salto, né? Porque o que ela fala? Vamos pegar ele e vamos jogar num poço. Esse poço não tinha água. Quer dizer, esse poço estava sem a presença divina e estava desconectado dessa parte superior, porque quando a gente está falando de Yosef, que ele foi jogado no poço, ele foi jogado aqui, nesse poço aqui. Ó. Então, a Torá chama, não é, as sefirotes de poço. Por isso que diz que toda hora, não é, alguém cavou 7 poços e já tinha um poço aberto. Então, porque o poço dá água, ou seja, a presença divina, e o poço pode estar seco. Então, o José ele é jogado, é a história de toda a alma quando desce para o nosso mundo. Então, o José ele desce para o nosso mundo e ele, então, vai
receber aqui nesse mundo uma missão. Quer dizer, todos nós, toda alma vem para esse mundo e toda alma é um Yosef. Então, além de toda alma ser um Yosef, todas as almas têm todas essas forças espirituais dentro de si. Mesmo que ela tenha um determinado signo, ela tem as outras forças, veja, o masal de todos os signos dentro dela. O que é proeminente vai ser a tribo que ela está, né? Mas isso também tem a ver com a questão, né? Por exemplo, o Resvan, que é a tribo de Dan, a pessoa nasce sobre o signo de Escorpião, mas todas as outras tribos estão envolvidas. Veja, a história de Yaakov, que todas as tribos, que o Yaakov é a representação do próprio templo, e as tribos estão em volta dele, que é o Beit Hamikdash, então representa, não é, que esse astro aqui ele está sobre a vida de todos os seres humanos que vão entrar nessa terra. Esses seres humanos que entram nessa terra, eles recebem um tikkun. Quando ele recebe um tikkun, então eles vêm para cá e eles vão ter que consertar esse tikkun. O que é o tikkun? O tikkun não é um karma. Um karma é algo que os indianos usam como algo estático, algo que não se movimenta. O tikkun não. O tikkun ele pode ser mudado, depende de como a pessoa avança e com as suas dificuldades. Então, o tikkun da pessoa é que ela vem para consertar certos aspectos dentro da sua alma para que ela possa retornar e futuramente estar no Olam Rabá sem a necessidade de ser como um anjo, ou seja, não ter a questão dentro de si de estar somente ligado ao Eterno através de estar como no estágio psicodélico servindo o Eterno, ou seja, o Eterno fala, faz isso, e você faz como se você tivesse não, você não tem direito de se opor ao eterno. Assim são os anjos, todos eles, os anjos positivo, o anjo negativo, todos eles, tá vendo? Então, esse aqui é o poço que nós somos jogados e ele não tem luz nenhuma. Ele é escuro. Escuro o quê? No quesito espiritual. Porque o que a gente vê nos processos elétricos, né? Que a gente chega de todas as informações, da luz, daquilo que a gente toca, isso não existe no mundo espiritual. Isso aqui é só uma ilusão, é o poço realmente, onde nós somos mandados para consertar essa alma. Então, veja, assim foi a história de Yosef. E é lógico que ele, não é, ele estaria envolvido com esses meses judaicos. Por isso é que seu irmão Rubem, tá vendo? O Nissan, que é a saída do Egito, representa a saída do Egito, fala dessa vinda da alma do homem, quando ele começa, então, a ver esse tikkun dele sendo resolvido dentro da Torá, sendo colocado dentro da Torá como um novo segmento. Então, ele acaba, então, querendo se conectar, né? Ele quer se conectar, tanto é que Yosef, ele tem praticamente, não é, quase todas as letras da palavra Yesod. Então, veja, eu tenho Yud, eu tenho Vav, eu tenho Sam, e só faltou o Dalet. Então, ele está aqui, ele vai começar a reconectar, a alma foi jogada para cá, ele começa a compreender que a alma foi jogada para cá, e aí, então, ele tem que reconectar, não é? Ele está num sistema muito complicado, que ele nem imagina, está muito desconectado de Hashem, está cercado de clipotes, de força impura, os desejos, aquilo que não se entende, né? Tudo isso ele está ligado ao homem. Por quê? Porque o homem, não é? Ele tá dentro desse mundo do desejo. Então, por isso que é complicado, porque o homem ele não entende que ele está aqui numa missão e que essa missão ela na verdade,
é a única coisa que ele veio fazer nesse mundo. Porque isso aqui tudo, ó, um dia vai apagar, some. Só fica lá o eterno em você. Lá do outro lado não tem nada condensado. Não tem pedra, não tem planeta, não tem ouro, não tem céus, não tem nada disso. Isso tudo que a gente vê no universo, isso são ilusões, é a natureza, que Deus se veste da natureza para que ele possa mostrar que o homem deve voltar a entender o mundo espiritual. Então, veja, depois que o seu cérebro ele sai e não processa mais isso aqui, ó, acabou. Só vai ficar o todo, né? A alma, o desejo, os pensamentos, se você conseguiu se juntar ao eterno ou não. Se não conseguiu, né, você está junto das forças impuras e aí a pessoa ela não conseguiu retificar. Então, veja, por isso que a Torá é um livro de retificação. Então, José não é uma história real, é a história de toda a alma que vem para o nosso mundo. Porque o Yaakov, não é, que era o seu pai, e ele tem aqui uma diferença de 26, está vendo? 26, a gente tem o nome Yod-Kei e Vav-Kei, que é Havaiá aqui no Sol, não é, em Tiferet, e na Lua nós temos aqui o nome Shaddai. Tá vendo? Então, o nome Shaddai e o Yud-Kei e Vav-Kei, que vai ser a primeira parte, as duas letras primeiras da Torá, a Ops, do Shema, né, que é Shimem. Então, Shema vai dar exatamente o nome Yud-Kei e Vav-Kei com Shaddai. E aí, aqui embaixo, nós temos as 70 nações. Então, veja, a construção do Shema é essa. Eu tenho aqui 26, mais 314, 340, vamos, porque o nome Shaddai, não é? Ele tem gematria 314. E, finalmente, eu tenho o Shema que é o Shin que está sobre o nosso plano. Por isso é que a gente tem que entender esses processos, está vendo? 314, 26, 314. Então, eu tenho 340, que é o Shin-Man, Shema, a primeira parte, né? Shem, que é o nome. Qual o nome? O nome, a gente já sabe, Yod-He, Vav-He, que são os dois nomes, e Shaddai. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui para a gente poder entender melhor. Então, a alma é jogada, o próprio Eterno é quem cria toda a alma, e é Yud-Kei e Vav-Kei, ou seja, Havaiá. A Havaiá do Eterno, que é o nome, ó, Yud, não quer ir, né? Assim mesmo, sempre muito legal. Vamos lá, aí agora. Tem que apagar tudo mesmo, Yud, Re, Vav, Re, tá vendo? Então, aqui, ó. Então, eu tenho um nome que está sobre a Lua, sobre o Sol, Tiferet, que é 26, a gematria é 26. E tenho sobre a Lua o nome Shaddai, que é 314, como já está a numerologia ali. Então, veja, cada um desses nomes, eles são de extrema importância, porque é eles que criaram, né, que mantém a força desse planeta. Então, Yud-He é ligado a esses nomes. Então, eu tenho aqui, ó, Shaddai, Yod-He, Vav-He, juntos, além deles formarem 7 letras, tá vendo? 7 letras, que são as 7 sefirotes, ele agora estão ligando esses sistemas ao nosso mundo, mandando as almas para cá, por isso que determinada alma nasceu com Masal, não é? E aqui embaixo a gente tem a letra Ain, do Shema. Lembre, a gente está falando do Shema, da numerologia do Shema, e falando aqui sobre a questão do José. Né? Então, veja, o Shema é aquela parte onde a gente fala que o Eterno é um só, que nenhum outro Deus se criou além dele. Ó. Shema, ele tem gematria aqui 340, não é isso? E
a gente tem aqui o Ain, tá vendo? O Ain, que são as 70 nações que estão aqui no nosso mundo, que, na verdade, são 70 nações, mas são 70 desejos impuros que têm, forças impuras que tem aqui no nosso mundo, que é o desejo de receber para si mesmo. Então, veja, o Shema em si, ele representa para toda a nação. Foi só um Deus que criou todas as pessoas, e é esse Shema aqui que vai representar exatamente toda essa conexão. Por isso que o Shema, ele é uma conexão, tá vendo? Ele é uma conexão. Essa conexão, ela é dada aqui, ó, veja, por esses nomes. Por quê? A gente vê pela gematria, Yud, Shaddai e Ain, tá vendo? O local onde todos podem olhar com seus olhos espirituais, na letra Ain. Aí, quando a gente escreve a letra Ain por extenso, a gente vai escrevê-la por extenso, por isso a importância de escrever a letra Ain e todas as letras por extenso. A gente tem aqui o numeral, ó. Ain é 70, Yud é 10 e o Nun 50, então a gente tem 130. 130 a gente sabe que é o nome Sinai, né? 130 é o nome Sinai, e também é o nome Sulam, que é a escada de Jacó, tá vendo? Então é assim que acontece, ó. Ain, a letra Ain, que está aqui, ó. E aí a gente tem, ó, que a gente tem que olhar esses segredos para entender tudo isso. Então vamos voltar aqui para a história do Yosef. Já que a gente entendeu, então, que a história do Yosef é a história da alma que é mandada para esse mundo para cumprir nessa história. Veja, quando ele se aproximou dos seus irmãos, ele despira o José da sua túnica, né? Ou seja, os meses vão passando, e aí o que acontece durante o mês? A lua, ela vai mudando, né, os seus estágios, tá vendo? Tem hora que ela fica totalmente sem luz. Ele tomou e lançou na cova. Veja, ele foi mandado para cá. Ela não tinha água, ela não tinha, né, a presença divina da Torá. A gente vai ver na aula de hoje à tarde por que eles não têm essa presença divina, né? E aí continua. E eles se sentaram para uma refeição, olhando para cima, eles viram uma caravana de ismaelitas vindo de Gileade, e seus camelos carregando goma, bálsamo, para serem levados ao Egito. E a gente deve depois descodificar para entender isso aqui, né? Os camelos a gente sabe que são a letra Gimel, né? Mas a gente está dando uma lida superficial aqui no texto. Ó, então Judá, né, Judá disse a seus irmãos: o que ganhamos matando nosso irmão e cobrindo o seu sangue? O que a gente vai ganhar? Né? Então, é uma questão aqui, ó, onde o Judá, nessa história aqui, ele é bom, né? Não é que nem a história lá, ele pergunta por que a gente vai ganhar matando nosso irmão, né? E aí, venha, vamos vendê-lo aos ismaelitas, mas não vamos acabar com ele nós mesmos, afinal, ele é nosso irmão, nossa própria carne, né? Seus irmãos, então, concordaram. Quando os mercadores midianitas passaram, eles puxaram José para fora da cova, eles venderam José por 20 moedas para os ismaelitas, que trouxeram José para o Egito. Veja, quando os mercadores midianitas passaram, eles puxaram José para fora. Mas ele não foi vendido por os midianitas, ele foi vendido por os ismaelitas, tá vendo? E aqui a gente sabe que são árvores sefiróticas, porque a gente sabe que a gente tem que pegar aqui essas cidades e ver a sua direção, né? Ver qual, se elas estão no sul, no norte, e aí ver para onde José foi dentro da árvore sefirótica. Então, continuo aqui. Quando o Rubem voltou à cova, né, ele viu que José não estava mais na cova, ou seja, quando o Nissan viu lá, ele não estava mais na sua cova e ele rasgou as suas roupas.
Voltando para os seus irmãos, ele disse: "O menino se foi, agora o que eu devo fazer?" Ele perguntou lá o que que ele faria agora, como que ele levaria essa informação. Então eles pegaram a túnica de José, mataram um cabrito, mergulharam a túnica no sangue, e eles levaram a túnica ornamentada para o pai e disseram: "Encontramos isso, por favor, examine-o. É a túnica de seu filho ou não?" E aí ele reconheceu e disse: "A túnica é do meu filho, uma fera selvagem o devorou." E José rasgou as suas vestes, né, pôs pano de saco em seus lombos e guardou o luto por seu filho por muitos dias. Todos seus filhos e filhas procuraram confortá-lo, mas ele recusou a ser consolado, dizendo: "Não, eu descerei chorando pelo meu filho ao Seol." Assim seu pai lamentou. Os medianitas, por sua vez, venderam ele para o Egito, né? E ele foi vendido lá para o Potifar, que era, aqui o nome Potifar está aqui, ó, Pei, o Vav, o Tete, que é a letra que representa, né, esse mês que nós estamos passando. O Vav representa touro, né? Então a gente tem aqui, ó, não é, quem era o Potifar, o nome do Potifar, né? E ele foi então levado pelo Potifar. Naquela época, Judá deixou seus irmãos e acampou perto de um certo idulamita. Aqui vai contar a história, né, do caso de... Deixa eu ver aqui, sair, eu estou aqui, né? Vai contar a história de Judá quando ele tem uma relação com a sua nora, né? E a sua nora, ela vai ter um filho, dois filhos dele, né? Ou seja, Tamar. Então, veja. Tamar é o mesmo nome de Tamareira. E Tamar, ela vai representar uma Sefirote também. Assim como Rubem representa um mês. E assim vai se desenrolando toda a história. Dá uma pausa aqui para contar a história de Tamar e Judá. E aí volta mais na frente já, né, contando a história do Egito, do José. Então, no capítulo 39, ó, então, né, ele foi, então, levado para lá, né, ele tinha sido vendido pelos ismaelitas, e toda a história vai se desenvolvendo aqui. E diz que Adonai estava com Iosef, né, e que Iosef, ele era um homem bem-sucedido, ele ficou na casa de seu mestre egípcio. Aí o seu senhor viu que ele estava com ele e apressou o sucesso como compreendia. Depois a gente sabe que a história vai se desenrolar. A esposa do Potifar, né, vai tentar ter uma relação que não é o que a gente imagina, é uma relação, é uma questão espiritual, não é? E aí o Yosef, ele não vai querer receber. Ele pega as suas roupas já estão na sua mão e ele sai correndo. Por quê? Ele visualiza o tetragrama sagrado. Então ele não vê. A esposa do Potifar, ela fez isso porque ela teve um sonho que ela viu os filhos de Yosef no seu braço. E, na verdade, o Yosef ele acaba casando com a filha do Potifar. Né? Mais tarde, ele casa com a filha do Potifar. Ele, por causa dessa situação, é preso e é levado para o cativeiro. Quando ele está dentro do cativeiro, o cativeiro que ele está é o cativeiro do ego, ou seja, o desejo de receber para si mesmo, que são as forças impuras. Esse ego é o que realmente vai tirar o homem da presença divina. Quanto mais ego, mais vontade de receber para si, mais vontade de ter, não coisas nesse mundo. Não é como a gente vai ver hoje no Zorra, não é que a pessoa não deva ter, tá? Ninguém tem que ter uma vida miserável, a gente tem que ter o melhor, não é? Então, não é que a pessoa não deva ter, mas tudo o que ela vai fazer tem que ser para o seu mestre, para o seu senhor e para o seu
próximo, não é? Então, veja, o ego, ele então prende a gente aqui nesse mundo, e a gente fica preso nesse poço, nessa masmorra. Quando o Iosef ele é preso, por que ele é preso? Ele é preso justamente porque ele falava mal dos seus irmãos. Então, existe ali que quem fala mal dos seus irmãos, ele vai morrer porque ele está usando a sua boca para o mal. Tanto é que a palavra paraó, né, é língua má. Né? Então, uma boca má, porque o pei ele representa a boca e ele é a primeira letra da palavra faraó. Então, veja, dentro disso, então, ele vai chegar no final, ele vai revelar o sonho do copeiro e também do homem lá, que era o padeiro, e aí ele interpreta que um seria salvo, ou seja, o pão representa a palavra escrita e o vinho representa o segredo da Torá. Então, através do entendimento da Torá, porque também sem a Torá você não entende a Torá oral, e aí, então, através disso, o pão, o padeiro ia morrer, ou seja, só ler a Torá de uma forma sem os segredos ia morrer, e o vinho, que é o segredo da Torá, ia sobreviver. Muito bem. E aí o José é levado para o faraó, e o faraó tem um sonho com 7 vacas magras, que aí seriam, não é, as 7 letras duplas. Veja, a gente vai ver aqui que na parte central, aqui, ó, a gente tem as letras, e essas letras elas representam essas linhas verticais aqui da árvore sefirótica. Vamos marcar aqui, ó. A gente tem essas linhas aqui que são chamadas de planetas, que são os planetas. Estou tentando marcar aqui, não estou tendo sucesso. Deixa. Vamos lá agora. Agora vai. Então, veja. Eu tenho aqui a primeira linha que está ligado. Deixa eu mudar a cor aqui para a gente poder ver se enxerga a letra que está ali. Aqui eu tenho ali uma primeira linha. Tentando aqui mudar a cor da letra. Aqui eu tenho a letra beit, tá vendo? A letra beit e essa letra beit, então, ela é essa linha aqui, e ela vai representar um planeta também. A letra gimel, que representa essa ligação aqui. A letra pei, que representa essa ligação aqui. A letra aqui é a letra kaf, que vai representar essa ligação. Eu tenho o Dalet aqui, que vai representar essa ligação aqui, ó, da árvore sefirótica. Tá vendo? Na parte de baixo aqui eu tenho a letra Re, que vai representar essa outra ligação. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, mais uma conexão. Essa conexão é essa aqui de baixo. Veja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, estou marcando, está na mesma cor, mas a gente está vendo que eu estou marcando uma a uma para que vocês possam entender, ó. 6, 7. Então a gente tem 7 linhas dentro da árvore sefirótica que vão representar essas letras. Então, quando o faraó sonha, né, ele vai sonhar exatamente com essas letras que são chamadas de Begad Kefat. Por que Begad Kefat? Porque elas são as letras, né? Elas são as letras duplas, por isso que elas são chamadas
de Begad Kefat. E essa Begad Kefat, que são essas letras, elas têm um motivo delas serem duplas. Por isso que a gente deve entender esses aspectos, não é, da Torá, para que a gente possa entender que não são simples letras, são mundos espirituais e que elas representam exatamente algo muito profundo dentro da Torá. E que esse algo que elas representam tem um porquê de ser assim. A gente tem aqui, então, ó, as 7 letras, tá vendo? Duplas. O Beit, o Gimel, o Dalet, o Kaf, o Pe e o Tav. E cada uma delas vão ser exatamente diferentes, porque elas vão ter o Daget Lener dentro dela, como a gente vai ver. Ó. Se ela tem, se ela está vazia, ela então está com problema, ela representa só o planeta, não é? Se ela tem a pontuação dentro dela, ela então tem a parte divina dentro dela, o planeta não pesa sobre a pessoa. Então é isso que vai ser o diferencial, ó, da letra. Ela vai mudar seu som também quando a gente parte para a questão escrita do nome das letras divinas, ou ela está com ponto ou não. E foi isso que aconteceu aqui na história de Iosef. Na história de Iosef, o faraó falou que tinha sonhado, não é, com essa árvore, que tinha visto essa árvore, e que essa árvore agora ela estava com esse sistema onde tinham 7 vacas. Então, veja, as 7 vacas são as 7 sefirotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, por que são 7? Porque são as 7 letras hebraicas chamadas Begad Kefat, que, na verdade, são, não é? As vacas gordas são quando o pontinho está dentro do planeta. O pontinho está dentro do planeta, e aí você tem aqui, então, que o planeta está equilibrado com a força divina e com a Torá. Quando as vacas estão magras, então é porque a coisa não está equilibrada, ó, não tem Torá, não tem equilíbrio dentro das letras, então a pessoa está com seu masal fora daquilo que o Eterno diz na Torá, e ele segue o seu próprio masal. Ele vai para a direita, para a esquerda, e o Eterno não se intromete. Quando ele, então, entende esse processo, tá vendo, das 7 letras duplas, então ele começa a perceber que ele tem um processo aqui que ele deve seguir e que ele deve botar a presença divina dentro das letras hebraicas. É por isso, não é, que ele tem que fazer isso justamente para que essas letras hebraicas elas possam estar equilibradas na vida dele. É só fazendo uma correção aqui, ó. Então, como a gente tem uma letra Beit aqui, então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Então, a vaca vai ter que estar com essas letras envolvidas. Esse sistema vai ter que ser equilibrado, não é? Esse esquema é equilibrado para que a pessoa possa ter esse equilíbrio aqui na sua árvore sefirótica através dessa... Deixa eu só botar a letra areia aqui. A letra areixa não foi colocada aqui. Então, a letra areixa ela tem um caso especial, né? Então, ela é colocada aqui também. Olha. Quando ele, então, ele vê essas letras, que essas letras elas estão desorganizadas, gente, isso é no mundo espiritual, tá? São essas 7 letras aqui, ó, não está em ordem, mas deu para a gente entender. Então, quando ele vê que essas forças espirituais estão desorganizadas no seu interior, que ele não conhece a Torá, que ele não conhece o Eterno, que ele não chegou na força de doação, ele está na força de recepção,
Então, tudo isso aqui, ó, todos esses nomes, eles se separam, tá vendo? Eles se separam, e aí começa toda a questão que a pessoa fica desconectada do eterno. E o que que acontece? Quando ela está desconectada dessa última letra Tav, esse nome Shaddai aqui, ele vai perder o Yud. Então, ele, como ele perde o Yud, ele já não fica mais Shaddai, mas fica o quê? Uma shade, demônios, tá vendo? Então ele fica desconectado. Pode estar na maior vida boa, pode estar recebendo, ele está na árvore dos demônios, na árvore da recepção. Tá vendo? Então ele está em recepção, ele pode estar onde for, ele está muito feliz, tudo está indo muito bem para ele, como não foi na casa de José, ele não ativou ainda o seu masal, ele não ativou. E aí o que que acontece? Ele então é chamado pelo faraó, o faraó é quem? É o ego, tá vendo? Ele está nesse sistema aqui, ele tem que ativar o nome Shaddai, o faraó é o ego, e ele fala para o faraó toda essa história aqui das letras hebraicas, que eles teriam 7 anos de fome e 7 anos de fartura, que não tem nada a ver com comida, alimentação, nada disso. Nada da Torá acontece nesse mundo, acontece no mundo da alma. Está falando da próprio estágio do ser humano em relação à espiritualidade. O que que acontece? Ele passa por o faraó vê ele revela esse sonho, o faraó gosta muito dele e bota ele como, não é? Ah, agora você vai dirigir todo o Egito, toma o meu anel aqui. Não é assim, né? Ninguém pensou se a gente revelasse um sonho para alguém, aí a pessoa colocava ali o seu país, né, sobre a nossa jurisdição. Não é assim que funciona. Então, o que está falando aqui é o seguinte: o ego estava dentro do próprio Yosef, ou dentro de cada ser humano. Então, quando a gente controla o ego, a gente recebe um anel, não é? Esse anel, ele é circular para a gente controlar esse ego. Então, o ego, ele não manda mais, o faraó se afasta e ele fica em segundo plano. Quem manda somos nós, porque a gente tem a Torá. Se a gente não tem a Torá, é o ego que vai agir. Então, veja, aí então o faraó volta a agir e o Yosef não age mais. Veja, a palavra Sheid toma proporções. Por isso que na saída do Egito, né, teve toda aquela guerra de Moshe contra essas forças impuras que tem dentro do próprio homem, que é chamada de ego. Veja, esse ego é que traz essas forças exatamente para que elas possam tirar o homem da Torá. O homem não consegue chegar no nível de amor por Deus, nem do seu próximo, e assim o é. Vendo, gente? Então, essa é a metáfora. Quando o José, então, consegue controlar o seu masal através dos 7 planetas, do mundo espiritual, ele recebe o anel, ele faz a conexão e ele começa, então, um tratamento divino, onde algumas coisas vão ser complicadas, a gente sabe, porque a pessoa está se retificando.